A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero rapidamente deixar uma palavra que se encontra lá em 1 Samuel, onde fala sobre o reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel. A palavra do Senhor é bem clara e nos fala que naquele tempo o Senhor mandava providência ao povo de Israel. Às vezes os filisteus se levantavam e prevaleciam, às vezes um certo opressor se levantava e prevalecia. Todavia, o Senhor nunca permitiu que o povo de Israel ficasse morrendo e sofrendo durante tempos e tempos e tempos na mão dos filisteus, porque o Senhor sempre levantava um provedor, exceto no caso da Babilônia, onde o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e durante tempos e tempos ficou aprisionado. Mas se a gente for olhar o contexto, a gente vai saber por que Deus permitiu isso. Foi porque por várias vezes, mesmo o povo vendo maná descer do céu, comida descer do céu, água sair da rocha, providência de Deus, milagre do Senhor ao vivo e em cores ser revelado ao povo de Israel, o povo se rebelava e voltava a adorar os ídolos, o povo se rebelava e voltava às velhas práticas, aos caminhos que não agradavam ao Senhor. No entanto, a palavra do Senhor fala que o Senhor mandava provedor, que o Senhor mandava e levantava pessoas para cuidar do povo de Israel. E chega um período em que o povo de Israel começa a clamar, a pedir ao Senhor um rei, e o povo chega até Samuel pedindo: Samuel, queremos um rei, porque você já está velho e logo vai morrer, e tem que ter um rei para estar junto de nós, nos passando as ordens e o que devemos fazer. Amém. A palavra do Senhor é clara e nos mostra que Samuel foi em oração até Deus e começou a falar ao Senhor, dizendo que queria um rei, que o povo estava pedindo e clamando por um rei, e o Senhor, indignado e irado também com o povo, começou a dizer para Samuel: Samuel, escuta todas as palavras que esse povo falar, porque ele não tem se rebelado contra ti, mas esse povo tem se rebelado contra mim, pois esse povo não quer que eu reine sobre ele. No entanto, passa todos os costumes do rei que há de reinar sobre eles, porque eu vou colocar um rei e atender o clamor desse povo. A palavra do Senhor é bem clara. No entanto, Deus não queria que nenhum rei governasse sobre o povo de Israel, porque o nosso Deus era o próprio rei, era o próprio presidente do povo e da nação de Israel, mas o povo se rebelou e disse: queremos um rei, queremos alguém que fique à frente de nós. E Deus permitiu, e Deus levantou Saul, ungiu por intermédio de Samuel e colocou na liderança do povo de Israel. A palavra do Senhor fala que ao longo do reinado de Saul, ele foi pelejando e cuidando do povo, mas logo após ele se corrompeu, logo após ele desobedeceu e começou a oferecer a Deus sacrifício. E não mais obediência. No entanto, Deus usa Samuel para repreender Saul e a dizer para ele que a obediência vale mais que o sacrifício, que vale mais obedecer do que sacrificar. A palavra do Senhor é clara e nós vemos nesses últimos dias uma nação de brasileiros clamando e pedindo por um Saul, clamando e dizendo: nós queremos esse Saul, porque ele vai cuidar da nação brasileira. Esse Saul, ele vai reinar sobre nós e vai nos fazer prevalecer. E Deus está dizendo não. E Deus está falando assim como falou para Samuel: esse povo está indignado contra mim, não contra ti. E verdadeiramente é assim. O povo está se rebelando novamente contra Deus, e Deus está falando. E Deus está dizendo para o povo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, ao longo da história, sempre foi despertando ao povo, para o povo não colocar sua confiança nos reis,
para o povo não colocar a sua confiança nas autoridades, mas colocar a sua confiança sim, somente em Deus. E Deus foi despertando o povo e cuidando do povo e dizendo: ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia. Deus, ele cuida do seu povo, mas o povo está colocando a confiança em presidente, em deputado, em vereadores, e o Senhor está falando: toma cuidado, esse Saul. Aparentemente ele vai reinar e vai prevalecer por um período de tempo, mas depois ele vai começar a oferecer sacrifício. Não coloque a sua confiança na presidência, não coloque a sua confiança nos deputados e não coloque a sua confiança nos vereadores, nas autoridades, nos ricos, porque o Senhor é quem cuida do seu povo, e feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Vivemos em uma época aqui no Brasil em que as pessoas estão dizendo, em que as pessoas estão clamando: é esse aí que vai reinar e vai prevalecer. Agora, por intermédio desse, o Brasil vai ser diferente. Toma cuidado. Vocês devem estar olhando, vendo, quem sabe dizendo: é esse aí, porque ele está sendo liberal. Está querendo liberar armas, está querendo liberar isso, está querendo liberar aquilo. Da mesma forma foi com Saul. No início foi fazendo conforme a vontade do povo, mas depois se rebelou contra Deus. Toma cuidado, você deve estar colocando a sua confiança em homens e se esquecendo daquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Coloca nas mãos do Senhor e não coloca a sua confiança em homem, porque a própria palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Aleluia. Coloca a sua confiança em Deus e Deus vai fazer essa nação reinar e essa nação prevalecer. Vocês estão clamando por Saul, mas Deus, ele tem um Davi preparando. Mas Deus está preparando um Davi lá no anonimato para colocar sobre essa nação, sobre a nação brasileira. Espera no Senhor e o mais ele fará. Se o Brasil, se as nações estão da maneira que estão, perecendo, sofrendo e morrendo, não é culpa não é culpa de Deus não é culpa das autoridades não, é culpa, sabe de quem? É culpa de você que não se dispõe a saber o que Deus quer para nossa nação. É de você que não dobra os seus joelhos como Abacuque e começa a clamar por um avivamento verdadeiro que venha revolucionar a nossa nação, o nosso Brasil, o nosso mundo. Clama a Deus e dobra os teus joelhos, porque ele falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aleluia. Aleluia. Eu vi urnas eletrônicas de eleição. As urnas estavam cheias de votos de um candidato. Todas as urnas tinham as suas fotos. Uma voz disse: todas as urnas são fraudadas, somente aqueles que fazem pactos são os que ganham a eleição. A luz me levou a uma parte do inferno. Eu vi urnas eletrônicas de eleição. As urnas estavam cheias de votos de um candidato. Todas as urnas tinham as suas fotos. Uma voz disse: todas as urnas são fraudadas, somente aqueles que fazem pactos são os que ganham a eleição. Satanás já elegeu quem vai governar essa nação. Eu olhei para as urnas e vi a foto de George W. Bush. 2 anos depois do meu arrebatamento ele foi eleito. Uma voz me disse: diga para a igreja não fazer protesto contra os governadores, por mais injustos que sejam. A rebelião vem de Satanás e é pecado de feitiçaria. Diga para a igreja somente orar pelos os governadores. Não quero que os meus servos sejam políticos. O governo afasta os meus servos de mim e corrompe os seus corações.
Os meus discípulos renunciaram ao mundo e não fizeram parte do governo. A política é o engano de Satanás, onde ele controla todos os projetos e leis. Eu recebi essa revelação e provo na Bíblia que não há doutrina dentro do Novo Testamento que diz que o cristão pode ser político. Jesus foi o primeiro a rejeitar o governo quando o povo começou a aclamar de rei. Os 12 discípulos também não se envolveram. O apóstolo Paulo, que era do partido político dos fariseus, também se afastou para servir a Jesus. E muitos cristãos querem ser políticos, usando como base o Antigo Testamento, como a passagem de José e Daniel. Não se candidate, isso irá levá-lo ao inferno.